Olá, tudo bem com você? Cirurgia bucomaxilofacial é uma área da odontologia dedicada à prevenção, diagnóstico e tratamento cirúrgico dos problemas relacionados a toda a região do rosto, incluindo tecidos da cabeça, pescoço, boca, gengiva e dentes. E no De Bem com Você de hoje eu recebo o Dr. Wesley Viana, que vai esclarecer pra gente como essas cirurgias podem tratar dores faciais, corrigir anomalias ou até mesmo solucionar problemas como a apneia do sono. Tudo bem, Dr. Wesley? Tudo bem, Gisele, quero agradecer o convite de estar aqui hoje para falar de um assunto tão de grande relevância para a nossa sociedade, né, que muito pouco conhece sobre o assunto, né? Perfeito, nós que agradecemos, doutor. E também eu não posso deixar, antes da gente começar aqui a entrevista, de falar, né, de dizer para vocês aí de casa que a gente conta com a participação da Ana Furtado na tradução em Libras de mais esse programa. Obrigada, Ana. Vamos lá, mais um. Doutor, para a gente começar, quando a cirurgia no maxilar é indicada? Bom, geralmente os pacientes que têm a deficiência, no caso da mandíbula, no caso que a mandíbula é muito para trás ou a mandíbula é para frente, isso leva a alterações não somente estético, mas também funcionalmente, que é na parte respiratória, né? E também dores miofaciais, no caso de cefaleia. Então, quando a arcada dentária, a nossa boca está em desequilíbrio, os nossos dentes não estão na posição correta, a gente tem essas alterações, quadros álgicos, né, constantemente, que muitas das vezes não só resolve com um tratamento ortodôntico ou com um tratamento conservador. Muitas das vezes nós temos que indicações para esses pacientes dentro da cirurgia bucomaxilofacial, para correção dessas ocasiões. E existem diferentes tipos dessas cirurgias. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho de cada uma. Correto. Essas cirurgias ortognáticas, elas são muito indicadas para pacientes que têm aquele queixinho para trás, no caso, mandíbula retroposicionada, que está correlacionado diretamente com alterações de vias aéreas respiratórias, levando a apneia obstrutiva do sono, principalmente esses pacientes que são classe 2, e os pacientes classe 3 também, que são a mandíbulas para frente, né? Que tem essa arcada um pouco mais para frente do que a maxila, né, do que a parte superior. Então a gente geralmente indica as cirurgias ortognáticas para correção das bases ósseas de face, melhorando tanto a estética como a parte funcional desses nossos pacientes. Perfeito, doutor. E nessas cirurgias, eu sei que elas melhoram muito também a qualidade de vida, o bem-estar dos pacientes. Fala um pouquinho sobre as benfeitorias desse tipo de cirurgia. Bom, 30% da população brasileira hoje ela sofre algum transtorno de apneia obstrutiva do sono, né? O que é apneia obstrutiva do sono? Onde tem obstrução de vias aéreas, ou seja, o paciente ele não consegue captar o ar, né, pelas vias aéreas comuns, por alguma obstrução de vias aéreas, ou seja, pelas bases ósseas fora de posição, como eu acabei de explicar, que no caso do queixo para trás ou no queixo para frente, o paciente não respira de uma forma adequada, ou outras obstruções de vias aéreas, como desvio de septo, né, dentre outros, né? Então, geralmente, quando o paciente ele já tem uma alteração de apneia obstrutiva do sono, que a gente geralmente identifica através de alguns exames, que é a polissonografia do sono, para identificar essas alterações de apneia, quando a apneia é muito severa e o paciente tem indicação da cirurgia ortognática, é muito bem empregada as nossas técnicas da cirurgia ortognática para a correção desses casos. Ah, perfeito. Inclusive, nós temos até algumas imagens aqui de pessoas que passaram por essa cirurgia, né? E eu gostaria que você explicasse pra gente, por favor, doutor. Bom, nesse caso, o paciente ele tinha uma deficiência, né, no caso da maxila, na parte superior, então ele era um paciente respirador bucal, respirava mais pela boca do que pelo nariz. Então, ao perceber essa diferença, né, das arcadas dentárias, a gente via que esse paciente, apesar de que é um paciente super jovem, mas ele sofria de algumas alterações respiratórias, sinusite, rinite, né, uma dificuldade de fazer algum tipo de esporte que limitava o seu dia a dia, né? Então a gente corrige essas deficiências de bases ósseas colocando na posição correta, né, beneficiando a parte estética e melhorando a respiração desse nosso paciente. Nesse caso, o paciente é classe 2, ou seja, a mandíbula é para trás. Então, automaticamente, quando a mandíbula é para trás, o diâmetro de vias aéreas desse paciente, quando a gente faz os exames
de tomografia de face e outros exames para identificar obstrução de vias aéreas, esses exames demonstram para nós as obstruções bem pontuais da onde está ocasionando a obstrução, a passagem do ar. Então, com a cirurgia ortognática, a gente consegue melhorar esse diâmetro de vias aéreas, o paciente passa a respirar melhor. Nesse caso também, a paciente ela tinha também a mandíbula para trás, e aí ela também tinha uma deficiência do ângulo de mandíbula, então a gente associou tanto a cirurgia ortognática como a cirurgia estética da face com as próteses hoje em dia, que são as próteses faciais, que corrigem alguns tipos de assimetria facial que beneficia muito a estética do paciente, mas não só corrigir uma estética, como a parte funcional dessa paciente também. Perfeito. Tem mais um caso? Esse caso também é uma paciente super jovem, uma paciente classe 3. Você observa que a arcada inferior é mais para frente do que a arcada superior. Esses pacientes, quando a gente acaba de operar esses pacientes, no pós-operatório imediato, assim, dentro de 24 horas, o paciente já relata que tem um fluxo do ar muito forte no seu nariz, né? Ou seja, ele não respirava de uma forma adequada. Então, a gente tem esse ganho aí significativo dentro da cirurgia ortognática. Ótimo, muito obrigada, Matheus. Bom, doutor, e existem alguns sinais específicos que a pessoa pode entender, olha, eu preciso procurar um cirurgião, talvez o meu caso não é só um aparelho, o meu caso é a cirurgia? Quais são esses sinais? Bom, no caso dos pacientes que são pacientes classe 2, que são alguns pacientes que a gente identifica através da análise facial do paciente, né? O próprio paciente ele consegue observar algumas alterações no seu dia a dia. Por exemplo, paciente que tem apneia obstrutiva do sono, que é um paciente classe 2, nesse caso, esse tipo de pacientes durante o dia, ele tem alguns sinais próprios que a higiene do sono não está muito favorável, ou seja, a qualidade do sono não está muito boa para esse paciente, né? Então, alguns reflexos durante o dia começam a acontecer no seu cotidiano. Por exemplo, sonolência, o paciente dorme 8 horas, mas acorda com aquela indisposição, precisa dormir mais um pouco porque está sentindo tem muito sono ainda, né? Ele geralmente relata cansaço, irritabilidade, quadro de cefaleia constantemente pelo período, principalmente pela manhã, déficit de atenção. Então, todos esses sinais estão muito correlacionados a um paciente que sofre de apneia obstrutiva do sono. Então, esses pacientes, sim, precisa ser avaliado, né, com a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial, e aí a gente vai traçar um plano de tratamento para ver qual que é o melhor tratamento indicado, correlacionar tanto o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico. Perfeito. Na dúvida, melhor procurar um cirurgião. Correto. Sempre. Olha só, gente, no próximo bloco você vai conferir uma reportagem da Dani Rivas, que foi conhecer a história da Silvia, uma mulher que teve a vida transformada após fazer uma cirurgia ortognática. Um procedimento de correção para os ossos da face e dos dentes. Então fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta e no programa de hoje você confere dicas valiosas sobre cirurgias e tratamentos que corrigem deformidades e problemas graves na região da boca e ossos da face. Segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia, cerca de 10 milhões de brasileiros precisam se submeter a uma cirurgia para a correção de problemas no maxilar e na mandíbula. E a nossa equipe de reportagem, a jornalista Dani Rivas e o cinegrafista Marcos Alves, foram conhecer a história da Silvia, que passou por uma cirurgia, para corrigir um problema na face. Doutor, vamos conferir? Vamos. Oi, Gi, tudo bem? Olha, você e os telespectadores do De Bem provavelmente já ouviram falar em cirurgia ortognática, né? E aí muita gente, a princípio, pode achar que essa cirurgia tem apenas um cunho estético, mas não é bem assim. Ela tem melhoras significativas na mastigação, respiração e, claro, tem reflexo na autoestima do paciente, né? Eu vou conhecer agora a Silvia, que fez essa cirurgia ortognática há pouco mais de 1 ano e tem sentido na prática muitos benefícios aí, principalmente na qualidade de vida. Bora lá então?
Eu estou aqui com a Silvia. Ela fez essa cirurgia ortognática há pouco mais de um ano, né, Silvia? Você teve esse diagnóstico, né? Soube que você precisaria fazer essa cirurgia desde a adolescência, mas você decidiu adiar. Por quê? Por medo, por não ter um profissional ali que você confiava, porque é uma cirurgia bastante complexa, né? É assim, eu adiei pelas duas coisas, né? Pelo medo e por não ter encontrado um profissional que eu realmente conseguisse sentir essa confiança, que me passasse toda a credibilidade, que eu pudesse sim encarar, né, todo esse desafio dessa cirurgia. E como que foi o pós-cirúrgico para você, né? Como a gente disse, não é uma cirurgia ali das mais simples, então requer muito cuidado. Você falou, né, que você tem várias placas, né, no rosto. Explica pra gente como que foi esse processo. Hoje eu tenho mais de 30 parafusos e mais de 9 placas, em torno disso, no rosto, para fazer adequação, porque eu sou ex-classe 3, que tem classes de cirurgia, né, de classificação da pessoa. E o pós-cirúrgico, ele realmente é a parte mais desafiadora. A cirurgia, eu não senti dor, é a questão mesmo de você depois ter vários profissionais para te ajudar na fisioterapia, no fono, na questão da alimentação, na asepsia. Então tem esses cuidados, que é extremamente importante e faz todo sentido para uma cirurgia numa complexidade dessa. A gente falou sobre né, essa cirurgia melhora a questão da mastigação, respiração e a autoestima, né, Silvia? Que ela tá diretamente atrelada à qualidade de vida. Sim. Nunca é só estética, né? Nunca. A princípio a gente entra pela questão da respiração. Eu não sabia que respirar era isso, né? Logo em seguida você fala, nossa, até arde o nariz no começo. Tem a questão do sono, né? A apneia do sono também melhora muito. E a estética nem se fala. Durante a pandemia eu participei de muito podcast, eu tinha um podcast e às vezes eu endireitava o rosto, mas não era o rosto, era a estrutura. E aí quando você começa a ter que ficar se olhando o tempo todo, você percebe o quanto que a sua imagem muitas vezes não tem harmonia. Então a sua qualidade de vida melhora e a autoestima e vai acabar impactando em outros pilares da sua vida, né? Sem dúvida. E hoje, né, pós um ano de cirurgia, tem alguns cuidados especiais, específicos que você tem de tomar ou não? É vida normal? Vida normal. Não tem nenhuma restrição, muito pelo contrário. A gente sempre tem o estímulo de ter uma alimentação normal, não mais pastosa, que isso é só lá no começo mesmo, após a cirurgia, mas a vida normal. Foi melhor decisão? Melhor decisão em todos os aspectos. Obrigada, Dani. Agradecemos também a Silvia pelo relato. Dr. Wesley, toda cirurgia que envolve maxilar é complexa ou existem cirurgias mais simples? Porque na reportagem, por exemplo, a Silvia falou que ela tem alguns parafusos na face. Existem cirurgias mais simples também? Bom, hoje em dia, Gisele, a tecnologia está muito avançada, né? Então a gente participa de muitos congressos fora do país, né, em busca de novas tecnologias, para aplicar no nosso dia a dia mesmo, para poder resolver aqueles problemas mais complexos. Então, quando o paciente adentra no nosso consultório, a gente tem ali todo um relato, tem todo um planejamento, todos os exames em mãos, então assim, a cirurgia ela fica mais fácil, né? Ela transforma-se numa facilidade no nosso dia a dia, porque a gente já sabe conduzir com a maestria, né, com técnicas cirúrgicas precisas. Então, com um belo planejamento, com todos os exames tudo ok, a gente consegue ir para a cirurgia, mesmo sendo ela tão simples como complexa, e obter um sucesso aí bem satisfatório. Vai com mais tranquilidade, né, doutor? Sim, sim. E quais são os exames geralmente que vocês pedem para esse tipo de cirurgia? Bom, geralmente esses pacientes que têm alguma alteração de bases ósseas da face, alguma deformidade facial, a gente solicita exame de tomografia de face. No caso dos pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono, a polissonografia, que tem essas alterações respiratórias, ressonância magnética das ATMs, das articulações, porque quando a gente fala
de alterações de bases ósseas dessas deformidades, a gente está falando também relacionado às cirurgias das ATMs, né? Então, esse tipo de pacientes apresentam também alguma alteração articular. E essas alterações articulares, muitas das vezes, está correlacionado com muita dores de cabeça que os pacientes passam desapercebido, né? Então, assim, poxa, pensa que o meu problema é neurológico ou é alguma alteração de otorrino, né? E muitas das vezes os próprios neurocirurgiões da parte neurológica acabam encaminhando esses pacientes porque o paciente apresenta alguma disfunção de ATM. Então, a gente solicita a ressonância das ATMs, a documentação ortodôntica, o escaneamento das arcadas dentárias, né? Então a gente tem todos esses dados em mãos para a gente poder fazer o planejamento para entrar nessas cirurgias, né? Que não é complexo, é simples quando a gente faz com dedicação, com amor aos nossos pacientes. Com todos os exames certinhos, né, doutor? E em alguns casos precisa extrair dentes também? Ou vocês mexem só com os ossos do maxilar da face? Bom, hoje em dia não se faz mais isso, né? Indicações de extrações dentárias para correção de bases ósseas, né? Porque a gente identifica essas alterações, então na cirurgia ortognática a gente já faz a correção de bases ósseas sem ter que tirar esses dentes, esses elementos sadios dos nossos pacientes, que são os dentes que estão sadios, né? Então não há necessidade da extração desses dentes. Perfeito, doutor. E muitas pessoas procuram, às vezes, esse tipo de cirurgia no maxilar por conta de fins estéticos. E aí tem um risco grande, né? Eu gostaria que você falasse os cuidados que as pessoas devem ter na hora de procurar esse tipo de cirurgia só com finalidade estética. Bom, ao longo da nossa profissão, hoje eu já estou com 21 anos já dentro da minha especialidade, né? Então, a gente tem assim um filtro muito delicado, muito importante sobre essas questões, né? O paciente que me procura só por estética, muitas das vezes, eu peço para o paciente repensar, porque assim, a cirurgia ortognática é uma cirurgia que vai beneficiar diretamente a parte respiratória. Então, se o paciente não tem nenhuma alteração hoje do tipo de parte respiratória, só quer estética, a cirurgia ortognática hoje não é bem empregada. Hoje a gente tem outros tipos de procedimentos menos invasivos, minimamente invasivos, que são as próteses faciais, que dá uns contornos melhores na face. Então a gente tem prótese de ângulo de mandíbula, prótese de mento, da região paranasal, de malar, toda essa região que traz um contorno melhor para os nossos pacientes. Então a cirurgia ortognática a gente deixa de lado nesses casos, quando é somente estético, e indica esse tipo de cirurgias que é minimamente invasiva, que a recuperação ela é bem mais favorável. Perfeito. Na dúvida, procure o especialista. Correto. Bom, gente, agora a gente vai para um breve intervalo e na volta o Dr. Wesley vai explicar para a gente quais são os cuidados, né? Quais devem ser os cuidados após uma cirurgia na região da boca e no maxilar. E ele também vai falar os benefícios que esse tipo de cirurgia proporciona para uma noite de sono mais tranquila. Fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta no De Bem com Você de hoje. Eu recebo o Dr. Wesley Viana, que já esclareceu inúmeras dúvidas sobre cirurgias de boca e maxilar, uma área essencial da odontologia que pode ter um impacto profundo na saúde e no bem-estar das pessoas. E agora ele explica pra gente quais são os benefícios deste tipo de cirurgia para uma boa noite de sono. Inclusive, doutor, nós temos aqui algumas imagens para ilustrar. Então, nesse caso, Gisele, a gente está observando que, pela imagem da tomografia, a gente observa que o perfil desse paciente é aquele paciente que tem o queixo para trás. Então, a gente observa que o diâmetro de vias aéreas desse paciente é muito reduzido. Então, esse paciente, ao fazer exame de polissonografia, deu severo. O que é a apneia obstrutiva severo? A gente tem uns parâmetros de 0 a 15 é leve, de 15 a 30 é moderado e acima de 30 é severo, né? Então, assim, esse paciente ele fazia 60 episódios de apneia e hipopneia durante 1 hora, né? Então, assim, por alguns segundos, durante 1 hora. Então, esse paciente, a qualidade de vida desse paciente era muito alterada durante o seu dia a dia, né? Então, a gente teve indicação da cirurgia ortognática para melhorar o aumento do diâmetro de vias aéreas. Vocês observam que na imagem da tomografia inicial a gente tem um diâmetro de vias aéreas reduzido,
Pós-cirurgia, a gente ampliou o diâmetro de vias aéreas, então a cirurgia ortognática devolveu a parte funcional e estética também, só que a gente tem um porém, a cirurgia ortognática, ela é indicada nesses casos de paciente classe 2, ela estabiliza o quadro do diâmetro de vias aéreas, ela aumenta o diâmetro de vias aéreas, só que o paciente ele não pode estar descompensado na parte endócrina, porque a ausência de algumas vitaminas, ela faz com que o músculo de vias aéreas fica flácido, então comprime as vias aéreas novamente. Então o paciente ele precisa também estar com o índice endócrino balanceado, né, regulado, e passando periodicamente com o médico endócrino, né? Então a cirurgia ortognática ela é associada também com as outras áreas dentro da medicina, né? Perfeito. Então todo o planejamento que a gente realiza, a gente sabe o diâmetro de vias aéreas, o quanto que a gente vai conseguir de amplitude desse diâmetro de vias aéreas, o paciente já consegue identificar isso no planejamento. Tem uma próxima imagem, essa, que está muito claro, né, doutor? Sim. O desvio ali. Nesses casos, além da diminuição de vias aéreas desses pacientes classe 2, a gente também tem um desvio significativo do septo, que isso também traz obstrução de vias aéreas durante o sono. Então, o paciente que tem uma qualidade, que não tem uma boa qualidade do sono, é bom sempre procurar um profissional, né, da nossa especialidade da bucomaxilofacial, que muitas das vezes o problema é uma cirurgia simples, né, então a gente passa a corrigir essas alterações e devolver uma qualidade de vida aos nossos pacientes. Perfeito, ótimo. Muito obrigada, Matheus. Doutor, e quais são os cuidados pós-cirúrgicos desses tipos de cirurgias bucomaxilar? Bom, geralmente os pós-operatórios, eu costumo acompanhar os meus pacientes principalmente durante os 20 dias de cirurgia ortognática, né? Uma vez a cada 2, 3 dias os pacientes estão no meu consultório para eu ajudar, auxiliar, escovar o dente do paciente, porque muitas vezes o paciente ele fica com receio de escovar seus próprios dentes. A gente tem que fazer a higienização para não contaminar ali a ferida cirúrgica, a sutura, né? Então a gente tem que ter esse acompanhamento de perto. E geralmente os pacientes eles não ficam com a boca travada, como antigamente ficavam com a boca totalmente travada, né? Porque não tinha esses tipos de técnica cirúrgica que hoje existe no nosso meio, no nosso mercado, né, da bucomaxilofacial. Então os pacientes conseguem mastigar, a gente estimula ele a mastigar, tem que se alimentar, né, a gente não priva o paciente de mastigar. Isso até mesmo para estimular a sua própria mastigação, para ganhar o movimento de abertura e fechamento, isso auxilia muito em nossos pacientes no pós-operatório. Claro, eu imagino que é muito importante respeitar esse repouso. Esse tipo de alimento que você falou que começa logo no começo, eu imagino que é uma alimentação diferenciada também. Precisa do auxílio, de repente, além do cirurgião, de um nutricionista, existe uma rede de apoio para essa recuperação acontecer de uma maneira mais tranquila? Sim, geralmente a gente caminha para a parte nutricional, né? Alguns pacientes, né? A gente geralmente, quando a gente verifica que o paciente tem algumas deficiências, né, da parte de vitamina principalmente, dificuldade de se alimentar, alguns tipos de alimento no pós-cirúrgico, é muito bom a gente associar a indicação com o nutricionista para passar uma alimentação mais balanceada, para não ter algumas alterações de perda de peso, né, do tipo, né? Perfeito. E você falou também sobre a questão da escovação, né? Que é muito importante essa questão da higiene bucal. Mas em casa, o paciente vai até o seu consultório, você consegue ajudar, mas em casa, quais os cuidados que os pacientes devem ter? Geralmente essa cirurgia a gente recomenda o paciente a dormir 45 graus, né? Ele não pode virar o rosto durante 60 dias, é o recomendado, né? 45 a 60 dias. Então essas são as restrições, né, que mais incomodam os pacientes hoje em dia. Geralmente os pacientes não relatam dor nesses tipos de cirurgia no pós-operatório, eles queixam mais a questão do edema, do inchaço, né? Mas assim, geralmente os pacientes com 14 dias já estão liberados para voltar ao seu trabalho, às suas atividades. Com 20 dias a gente já remove os pontos, já libera esse paciente para fazer alguma atividade física. Então hoje não tem muita restrição em relação ao pós-cirúrgico. Ele não pode praticar exercício de alto impacto durante 120 dias, mas uma academia, assim, depois dos 20 dias da remoção da sutura, ele já está liberado para fazer um cardio, um levantamento de um peso mais leve, né? Não com exercício de alto impacto.
Perfeito. A recuperação vai acontecer de uma maneira tranquila se ele seguir todas as recomendações médicas. Correto. Ótimo, doutor. Olha só, gente, eu sempre falo aqui e eu não canso de repetir. Prevenir é muito melhor do que tratar. Segundo dados do Ministério da Saúde, obtidos em parceria com o IBGE, 55% dos brasileiros não vão ao cirurgião dentista uma vez por ano, conforme o recomendado. Importante demais fazer essa visita anual, viu? Afinal de contas, a gente já ouviu falar inúmeras vezes que a saúde começa pela boca. Dr. Wesley, muito obrigada pela participação, foi ótima. Eu que agradeço, Gisele, pela oportunidade. Estou sempre à disposição, que esse é um assunto muito importante, né? Então precisa chegar a muitas famílias, né? Então eu acho que quando a gente trata de um assunto com tanta seriedade, como você, como repórter, tem essa preocupação de trazer esses assuntos, você está colaborando com muitas vidas, né? Você está tirando pessoas de quadros de cardiopatias no futuro, né? Porque essas alterações levam a essas alterações cardíacas no futuro. Então, com certeza, essas pessoas que estão aí ouvindo a gente hoje vão ser beneficiadas com essas nossas orientações no dia de hoje. Muito Perfeito. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Na verdade, né, o foco do De Bem com Você é esse: saúde, qualidade de vida, bem-estar. E é um trabalho de uma equipe muito grande, viu? Eu estou aqui na apresentação, mas tem muita gente boa me ajudando a transformar isso daqui em realidade. Eu encontro você no próximo programa. Enquanto isso, eu te convido para acompanhar a gente também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima!